Deixa eu pedir um negócio aqui. Tem aí trecho pra gente reagir? Peguei 2 trechos aqui rapidinho, vamos começar pelo... Bora. Já tá traduzido aparentemente. I'd like to say something to the American people. If Trump was Brazilian and if he did what was happening at the Capitol Hill, he'd also be on trial in Brazil and possibly, and he would have violated the Constitution according to the justices. He could also be arrested if he had done that here in Brazil. Ele tá dobrando a aposta com o Trump. % tariff by the United States, the world's biggest economy. Olha, Cristiano, para mim... Well, Christian, for me, it was a surprise. Not only the value of that tariff, but also Olha, Cristiano Mampur, pra mim, a surpresa não foi só o valor da tarifa, mas how it was announced, the way it was announced. I think também a we're maneira que foi anunciada. lacking a little bit of multilateralism on President Trump's Eu acho que está mindset. faltando um pouco de multilateralismo na mentalidade do Donald Trump. And he knows that a problem of this sort, it is solved in a bargaining table, around the bargaining table. So Como é what que é? do we Eu perdi. Como é que é? He knows that a problem of this sort, it is solved in a bargaining table, around the bargaining table. So what do we Acho que see? um problema desse tamanho tem que ser resolvido, sei lá, numa mesa, né? Como sempre ele puxa a expressão do termo. Negotiating with the U.S. already for some months. My O problema é que nós foreign estamos compartilhando com os Estados Unidos por alguns meses. Affairs Minister, the Vice President of the Republic, which is also the Minister for Industry Vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria and Development and Commerce, were e negotiating. Comércio, está negociando. É o Alckmin. O Alckmin está negociando com alguém. And since March, we've sent a proposal to the U.S. government. E desde março nós enviamos uma proposta para o governo americano. After 10 meetings, we sent a proposal Depois de 10 encontros, nós enviamos uma proposta. on May the 7th, 16th, saying what we wanted Em and what was 16 de maio, com uma proposta, a possible first restoration agreement. For our surprise, instead of a com response uma ideia de um acordo, e para uma nossa surpresa, to the letter that we sent, a we carta received the que depois da carta que nós enviamos, nós recebemos news notícias published publicadas No site do presidente da República... in the President Trump's site. It was not a no letter site do Donald Trump, sent officially by diplomatic means. que não veio através dos meios adequados, diplomáticos e tal. Ele tá falando daquele social... O Social Truth. I think it was a mistake. Eu acho que foi um erro. Não é um erro, cara. O lance é o seguinte, o Lula tá pedindo assim, Trump, seja regimental. Primeiro que o Lula não é regimental ele próprio no tratamento institucional que ele faz com o Brasil. Primeira coisa não regimental é a forma como ele viaja usando a esposa dele como se fosse uma figura de Estado. Ela não é. A Janja não é. Então, assim, você já não é regimental. Mais dois, gostem ou não, eu nem gosto muito da fórmula. O estilo do Trump é o método pelo qual o Trump está tentando fazer esse jogo dele. É um truculento também. Agora, reclamar da forma... ele mandou uma... Sério mesmo que até agora, tá, desse trecho aqui, 1/3 é o Lula reclamando da forma? A big mistake because the letter that President Trump is full of things that are not true. Foi um grande erro porque a carta enviada pelo presidente Trump estava cheia de inverdades. First of all, the justice system in Brazil is independent. The president of the Eu não entendi, veio cortado ali. Primeiro de tudo, o sistema de justiça brasileiro é independente. Primeiro, Republic cannot interfere in the judicial branch of power. Second is É outro ramo de poder. that the trade deficit that is not true. Depois o déficit de comercial ali que o Trump fala não é verdadeiro. The United States in the last 15 has a surplus of Ele tá falando que os Estados Unidos têm um superávit sobre o Brasil, comercial. $410 billion vis-a-vis Brazil. And thirdly, if we're going to charge De 400 e poucos bi com o Brasil. big tax in Brazil, that's a problem of the Brazilian government. If we charge a high tax and they don't agree, we can establish a negotiation with the government. This is how the world works with Vai lá, taxou, a gente vai... É assim que o mundo funciona e não sei o quê. multilateralism. That's how the world trade works and how Brazil acts. É assim como o comércio mundial funciona, é como o Brasil age. We cannot have is a President Trump forgetting that he was elected to govern the U.S. He was elected not to... O presidente Trump ele tem que se lembrar que ele foi eleito para governar os Estados Unidos, não governar o Brasil. Assim, é meio óbvio, né, Lula? A questão toda é assim, sim, o Trump ele quer interferir aqui. Lide com isso. Ele quer interferir. Agora não vamos esquecer que você também quer interferir na política dos outros. Você, Lula, estava recentemente na Argentina defendendo a Kirchner, que de acordo com você é alvo de um julgamento injusto. Olha só, você está reclamando que uma ex-presidente de um país vizinho que é aliado político seu está sendo alvo de um julgamento injusto?
É literalmente o que o Trump tá fazendo. Então, pra onde você projeta poder, você joga dessa maneira. E aí o Trump que projeta poder vai agir dessa maneira também. Eu sei, eu não quero ficar, tipo, refutando a hipocrisia da esquerda, porque o discurso do Lula é muito ruim, mas o discurso do Lula só é muito ruim. Veja, a gente já chegou a quase 2/3 da fala do Lula e não há nada de interessante pra deixar de recado aí pros americanos, é ou não é? Sim. Vamos lá. Emperor of the world. It was Essa aqui é a manchete, né? Que estão dando. elected to govern the U.S. He was elected not to Ele be não é o the imperador do emperor of the mundo, ele foi eleito pra governar os Estados Unidos, não pra ser o imperador do mundo. world. It would be much better to establish a negotiation first and E seria muito melhor estabelecer uma negociação antes then to reach the possible agreement, because we're two countries e chegar that num we possível acordo, porque é muito melhor para dois países very good meetings que sempre tiveram boas relações and we have good relations for 200 years. por 200 anos. And so he's breaking away from any protocol, any liturgy Simplesmente quebrar qualquer relação, qualquer protocolo that should exist between the relations deveria between two existir na relação entre, sei lá, essas duas nações. heads of state. It was very unpleasant. We're trying to talk with the people there, Foi muito desprazeroso e nós tentamos estabelecer contato com pessoas do governo americano, but we're also preparing ourselves to give an answer to that. What I've mas também estamos nos preparando para dar uma resposta. been saying publicly is that we will use all the words that exist in the dictionary in E que nós podemos dizer em público que nós vamos usar todas as palavras que existem no dicionário trying to negotiate. If we para don't manage negociar. to reach an agreement, I can reassure you that we will go to the World Trade Organization, Para or negociar um acordo, e eu garanto para você que nós iremos à Organização Mundial do Comércio, we can gather a group of countries to respond, or we can use the reciprocity law e nós podemos juntar um grupo de países para fazer essa resposta ou usar a lei da reciprocidade that was passed, this bill by the National Congress. This que passou no Congresso Brasileiro. is how it's going to work. I regret that two countries that have an historical relationship of 201 years prefer to be fighting through judicial means, because one president is not E eu fico respecting muito the triste porque duas nações que sempre foram amigas e blá 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 tem que ficar lutando por meios judiciais. Tá, assim, cara, não veio resposta nenhuma do Lula. Foi uma fala meio vazia. Não sei se era o espaço que ele estava querendo aproveitar numa imprensa, vamos colocar a CNN, que é uma imprensa de oposição ao governo Trump. Nem a própria oposição ele abasteceu direito. Eu digo isso porque realmente, assim, essas falas foram as falas que ele falou no primeiro dia. Reciprocidade, ir ao OMC, que o Trump estava mentindo na carta. Não é isso que ele falou? Quando a gente fez a live no dia 9 de julho, aqui, semana passada, o Lula soltou a primeira resposta, era isso. E ele tá mantendo isso. Ele foi à CNN pra falar a mesmíssima coisa. Novamente, todo mundo sabe da estratégia do Trump. Trump não tá fazendo isso só com o Brasil, é estratégia com vários outros países. É meio que um blitz, ele dá um soco em você, você fica meio atordoado e ele tenta chegar ali em termos positivos pra ele. Mas, né... Veja aí, né? O Riso puxou aqui, bota aí na tela. Lula, vamos cobrar imposto das empresas americanas digitais. Sobre a regulação que avança no STF, Lula afirmou: não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, cometam crimes nas redes sociais. O presidente Lula afirmou que no Brasil não cederá a pressão da Casa Branca e avisa: vamos cobrar imposto das empresas americanas digitais. O presidente não explicou. Ou seja, ele tá falando que vai cobrar, botar dinheiro em cima das Big Tech. O Lula, ele tá indo também num jogo agora de... Não sei se é por o estilo bêbado, né? Existe aquele Kung Fu... Já viu o Kung Fu bêbado, né? Tô bêbado, aí dá um soco. Logicamente, Kung Fu não é uma arte marcial séria. Espero que vocês não fiquem bravos, lutadores de Kung Fu. Não é uma arte marcial assim, pra você ganhar uma luta contra um lutador de Muay Thai e tal. Mas é legal o lance do bêbado, né? Então eu não sei se o Lula tá falando isso como isso, eu tô bêbado, ou se ele só tá se esquecendo, é uma coisa claudicante. Porque ele tinha falado primeiro em aumentar a tarifa, depois ele falou que não ia aumentar a tarifa, e que ia o OMC, depois que não ia, depois que ia aguardar. E agora ele tá falando em taxar as empresas de Big Tech, tá? O que eu acho? Vou levar aqui vou jogar aqui meu jogo aqui, raciocínio. Lula fará pronunciamento em rede nacional nesta quinta-feira sobre tarifaço de Trump. Riso. Olha só, o Trump, muito a pedido do Eduardo, do Paulo Filho, muito nome da amizade, ou melhor, da relação político-estratégica que ele tem com a família Bolsonaro aqui, ele colocou como um dos temas centrais na questão do tarifaço, mesmo a gente sabendo que é uma questão que envolve BRICS, envolve política comercial americana, principalmente, mas ele botou esse tema, que é o tema STF, Bolsonaro e empresas americanas, certo? Certo. Pro STF e pro PT, é bom que a briga fique no campo da tarifa e BRICS, ou que a briga fica no lance de interferência na justiça brasileira e na soberania do Brasil? Soberania do Brasil. Então, quando o Lula responde, ele falando que vai tarifar a Big Tech, ele tá levando pro tema que é interessante pra ele.
porque é o tema em que o Trump vai o tempo todo ter que responder de modo a parecer que está interferindo no Brasil. O que valida ainda mais o discurso do Lula sobre o quê? Soberania. O Lula, em certa medida, a estratégia que envolve Eduardo Bolsonaro, tal, essa estratégia do tipo, o Trump está liberando o Brasil, que foi a ideia de misturar uma coisa que o Trump faria de qualquer forma com o interesse da família, ele entrega pro Lula o discurso. Então o que o Lula tá fazendo? Olha só que a malandragem estratégica. O Lula alimenta. A resposta, tipo, eu vou taxar Big Tech. Repara que ele nem sabe como vai taxar, qual o instrumento que ele tem à disposição pra taxar, ou quanto ele vai taxar. Ele só falou que vai taxar porque ele vai jogar uma isca pros Estados Unidos falarem: não, porque Babarima quer mexer na minha soberania, eu sou um país soberano, eu posso taxar o que eu quiser. Então eles vão pra um jogo que eles atraem os Estados Unidos pra justificar a ideia de que o Lula é defensor da soberania brasileira, sacou? Sim. Não te parece isso? Ou vocês só não te parece isso no jogo? Pro Lula é muito bom levar a luta pra esse campo e não pro campo que rolou agora, que você deve ter visto, dos BRICS, da OTAN. Quando o cara da OTAN falou, não é pra fazer negócio com a Rússia não, é ruim, não é muito defensável da parte do Lula. Tô com o camarada Putin aqui. Não, sai desse campo, esse campo não é bom. Joga pra esse campo aqui, que é o campo da soberania. Tô maluco ou faz sentido? Tô maluco ou faz sentido? O que acontece? Por coincidência, eu não acho que isso vai se sustentar por muito tempo, mas por hora, o Lula, ele ganhou um pouco de popularidade, e o nosso querido Renato Lange estava mostrando a pesquisa que saiu, o Lula ganhou popularidade no Sudeste, né? O Lula aumentou a popularidade no Sudeste, que é uma população, vamos dizer, mais atenta politicamente aí, e que tá mais em disputa, esteve mais em disputa na eleição em 22, tipo, as pessoas, o Trump tá se metendo no Brasil. 2, o Lula sentiu cheirinho que esse discurso de Lula defendendo o Brasil tá pegando bem. O Rizzo mostrou ontem na live 60% de aprovação sobre o discurso de política externa do Lula, ou seja, ele tá com 60% de aprovação no discurso dele tratando esse assunto. O Lula foi e convocou cadeia, bota aí na tela. O Lula convocou cadeia de rádio e TV para fazer um pronunciamento hoje sobre o tarifaço, ou seja, o Lula achou um discurso e agora vai querer surfar.